E aí já desde 2005 nós estamos nessa caminhada diferente e tal de entidade ambientalista que luta muito, né, pela qualidade de vida da nossa cidade, da nossa região, né? Certo, então, como a gente falou antes, a Orbis ela faz projetos super bacanas em escolas para conscientizar as crianças da importância de cuidar do nosso planeta com atitudes simples, né? O projeto TEGA é um exemplo disso, se chama Trabalhos Educacionais de Ganho Ambiental. Otávio, conta para nós então, como que funciona esse projeto, como que as crianças se envolvem com esse projeto desenvolvido então nas escolas? Tá. Bom, o nome Tega, só para dizer, né, é que nós temos o Arroio Tega aqui em Caxias, que é um dos principais, se não o principal arroio de Caxias, né, e que tem esse nome. E nós começamos o projeto, os trabalhos, no Moinho da Cascata, que tem lá do lado da Cascata do Tega. Por isso que nós daí, então, como o projeto ele mais fala sobre água também, né, a gente acabou colocando o nome de Tega para trazer isso à tona, né. E aí fizemos essa brincadeira com a palavra, né? De Tega, botamos trabalhos educacionais de ganho ambiental, né? Interessante. E é um projeto que a gente trabalha com a gurizadinha do 4º ano, que é a antiga 3ª série, né? E se faz brincadeiras, né? É sempre uma atividade divertida, né? De pintura, recorte, colagem. Fazer o próprio brinquedo também, né? Com materiais que iriam para o lixo, tipo caixinha de leite ou latinha de alguma coisa. A nossa monitora, que trabalha em artes, ela tem muitas ideias, né? E ela coloca isso em prática bastante, sabe? E o conjunto da obra, do trabalho todo do Projeto Tega, que ele consiste em pegar o dia inteiro do turno, o dia inteiro das crianças, o turno que elas trabalham mesmo na sala de aula, e em vez de eles terem aula, eles passam a ter, ou de manhã ou de tarde, né, o turno todo, eles passam a ter a instrução conosco, né, do Projeto Tega. Então tem essas brincadeiras, é muita informação, é muita gente conversando, se dá muita risada também, né? Cada um conta como é que é a sua experiência, como é que funciona na sua casa, né? E aí a gente vai passando a nossa visão de mundo, como é que a gente convive em sociedade bem, para levar para essas crianças conhecimento atualizado, né? De como é que a gente vive na cidade, o problema que nós podemos causar, né? Se a gente não colocar o lixo no local correto, se a gente não fechar a torneira, se... Esse tipo de coisa, sabe? São informações básicas, mas ao nível de criança de 4º ano, né? E isso é muito interessante porque as crianças captam bastante e depois levam essas informações para dentro de casa e cobram bem os pais delas, né? Isso é bem legal. E até num momento do projeto tem um teatrinho de fantoches, então as crianças ficam hipnotizadas porque elas vivenciam aquilo tudo como realidade, né? É diferente do adulto que sabe que aquilo lá tem uma pessoa ali atrás, que tem é montado e tal, né? A criança não, ela se abstrai do restante do mundo e ela entra na brincadeira do teatro, né? Tanto que há até alguns momentos de interações em que as crianças respondem para os bonequinhos que estão falando, sabe? É bem engraçado, é bem legal. E isso é a nossa resposta de que está funcionando, né? É bem interessante mesmo. Até na verdade, porque as crianças, né, Ana Júlia, elas são, principalmente dessa idade, elas são como uma esponja. Então, como a gente estava conversando antes de entrar no estúdio, elas são como uma esponja. Então, automaticamente, elas vão levar para casa, elas vão cobrar, né, dos seus pais aí para que cuidem do nosso meio ambiente. Até porque, a partir dessa idade, elas começam a ter o discernimento, né, de saber separar o que é certo, o que é errado, e ao mesmo tempo de aprender pelo exemplo. Então, se ela vê o pai ou a mãe fazendo algo que está errado e na escola tem a possibilidade de aprender a fazer a coisa certa, a criança também vai cobrar em casa e vai fazer com que as coisas vão melhorando aos poucos. Não é? O que tu acha sobre isso, É Otávio? exatamente isso. Essa foi a nossa opção de pegar a criança do 4º ano, que é a antiga 3ª série, né? Porque ela está nesse momento exato que tu falou, né? E ela começa a entender. Porque antes disso, é outro tipo de trabalho. E aí também é outra captação, é outro entendimento de tudo, né? Então, nesse momento, ela já começa a avançar na sociedade. Claro, uma criança da idade que tem, né? Desse momento, mas que ela já começa a ter percepções diferentes e ela lembra. E isso que é o mais legal, porque essa criança, ela é muito atuante dentro da sua casa. Porque ela confia nos professores e confia em quem está lá apresentando e ela recebe de bom grado esse aprendizado e leva para casa e cobra.
e cobra dos pais e exige. E ela briga, sabe? Isso é bem legal. E que outros tipos de ações que a Orbis ela faz além de trabalhar com as crianças? Bom, o Instituto Orbis, ele, nesse tempo todo de caminhada, né, a gente inventou alguns projetos. Nós tivemos no início alguns projetos até que deram ideia para a prefeitura fazer o que ela fez durante um tempo da comemoração da Semana do Meio Ambiente, né? A gente nos chamam bastante, ou eventualmente e tal, até aqui na UX TV várias vezes, né? Quando estava lá, até na TV aberta, depois não chamaram mais, né? Inclusive agora aqui também, né? Isso, sabe? A gente então, passa muita informação para ou jornal, ou na rádio, ou na televisão, ou até palestras já fizemos também e fazemos. E eu, na verdade, agora estou fazendo meu mestrado pela UERGS, em São Francisco de Paula, e eu trabalho com animais, com mamíferos de médio e grande porte, né, selvagens. E é parte do meu trabalho também, sempre tem a educação ambiental envolvida, então só que o meu trabalho é lá em Cambará do Sul, e em São Francisco de Paula. Mas a gente está sempre envolvido, então, nesse tipo de coisa. Agora, na execução desse meu trabalho de aula, eu estou seguindo rumos de Instituto Orbis também, sabe? Então, são coisas da ideia Orbis, da nossa ideia de entendimento de como é que uma sociedade vive e como é que ela mesma tem que proteger o seu próprio meio ambiente, né? Saudável. Nós teríamos... Tem uma pergunta de ouvinte, na verdade. Isso é bacana, o pessoal interagindo. O meio ambiente sempre é uma ótima pauta para debates. Todos os municípios têm programas para o meio ambiente. Otávio, vocês trabalham especificadamente aqui em Caxias ou também conhecem outras ONGs que trabalham em municípios na região ou também vocês atuam em outras cidades? Olha, a gente já fez trabalhos de palestras, inclusive, outras atividades de caminhar em algumas trilhas, coisas desse tipo, né, em outras cidades. Até existe uma ideia de um projeto também, de que aconteça trilhas também. Essas trilhas são muito legais, né? Porque tu tá dentro do ambiente, tu tá inserido. Aí sim, imerso, né? Tu consegue até quebrar um pouco aquela dureza do adulto, né? Mas a gente faz trilhas com crianças também, né? E vai passando a informação, né? A gente já teve em outras cidades, mas mais a gente faz aqui porque o Gabriel, que também é outro biólogo do Instituto Orbis, a gente trabalha aqui, né? Então a gente tem que dividir o tempo do trabalho da gente com o tempo no Orbis, né? E aí, às vezes, fica mais difícil o deslocamento e tal, né? Mas nada que, de repente, a gente possa agendar e tal, né? De se conversar e montar alguma coisa assim, sabe? Porque é do nosso interesse passar essa informação para as pessoas, né? Nós teríamos muita coisa para falar, porque o meio ambiente ele é um assunto muito amplo, mas nós temos um cronograma, enfim, a seguir. Nós agradecemos muito, Otávio, você que então é biólogo. Não sei se a Ana Júlia tem mais alguma consideração. Na verdade, o pessoal, só para contribuir em forma de agradecimento, o pessoal se envolveu bastante pelo conteúdo que a gente apresentou aqui. Teve uma mulher da cidade de Cotiporã mandando fotos e conteúdo de uma reportagem que os alunos de uma escola estadual, o professor Jacinto Silva, desenvolveram uma ação em uma das praças do município, então também colocando esse trabalho desenvolvido por alunos em outras cidades da região. Bom, e eu que agradeço muito a vocês pela oportunidade e pelo convite. Nós que agradecemos, então, conversamos então com o biólogo Otávio Valente Ruivo. Muito obrigada. Bom, obrigado.